da memória, da concentração, pensamentos negativos automáticos. A pessoa pode ter ideias de morte ou de suicídio, pode ficar mais agitada ou mais lenta. Isso tudo acontece junto por um período mais prolongado. Depressão não é a tristeza que todo mundo passa em momentos da vida. É um transtorno mais importante, tem uma alteração do funcionamento geral da pessoa. Então esse é um transtorno já bem definido. A síndrome de burnout não é considerada uma doença, né? É um transtorno relacionado ao trabalho, já foi reconhecido como um transtorno mesmo relacionado ao trabalho, e pode ter sintomas de depressão ou de ansiedade, alteração do sono, mas tem 3 características principais, que são a perda de sentido de realização profissional, a sensação de esgotamento emocional, de esgotamento, de não dou mais conta, e uma frieza, um distanciamento da pessoa. E isso está relacionado a condições de trabalho, a condições da pessoa, do ambiente de trabalho, da profissão, está muito relacionado a profissões que envolvem cuidado, né? Não é exclusiva dessas profissões, mas é bastante relacionada a essas profissões, e tem a ver mais com um esgotamento. Já a fadiga por compaixão é uma síndrome descrita mais recentemente e que está relacionada muito com a empatia. A gente tem 2 lados nas profissões de cuidado, essa é bem específica das profissões de cuidado, né? Tanto de animais, de pessoas. Aquele muito obrigado que um paciente dá, que traz aquela satisfação, fala, nossa, eu estudei para isso, eu estou fazendo minha função, é a satisfação por compaixão. O outro lado é o lado ruim da profissão, que é pela própria empatia a pessoa ter esse esgotamento. Ela combina as características de depressão e de burnout, mas tem mais a ver com a questão dessa empatia mesmo, desse cuidado, que é uma característica dos profissionais de saúde. Doutor Rodrigo, dados do SUS, do Sistema Único de Saúde, apontam que o médico veterinário é um profissional com maior risco ao suicídio. Por que isso? Bom, não só aqui no Brasil, mas fora também, né? A veterinária acaba abordando vários aspectos que envolvem essa linha de cuidado, mas que também envolve toda a linha de suporte empresarial dentro de um sistema de clínica ou de hospital, ou mesmo o próprio professor que está na universidade, do ponto de vista onde o médico acaba tendo um número de funções exagerado para o nível de cuidado que ele tem que oferecer. Então, diferentemente, por exemplo, de uma enfermeira que está cumprindo um plantão no serviço hospitalar, esse médico veterinário, de forma geral, ele tem que abrir a sua clínica, cuidar da parte empresarial, se preocupar se está tudo funcionando, cuidar de recurso humano, contratação, demissão. Vem uma consulta, ele tem que atender, oferecer o cuidado, fornecer orçamento, fazer a cobrança, se preocupar que aquilo vai ser pago. Ou seja, dentro desse contexto todo, a sobrecarga do trabalho ela é brutal, né? Na maioria das situações, principalmente falando de Brasil, onde 85% desses veterinários trabalham em clínicas que faturam abaixo de 30, 35 mil reais. Então são consideradas clínicas pequenas, né? Somente 15% dos serviços no Brasil faturam acima disso, são considerados serviços grandes com a segmentação da hierarquia de processo, organogramas, funções mais bem delimitadas, o que facilita um pouco essa divisão de tarefas. Então, de forma geral, considerando o nosso público, o volume de veterinários no Brasil hoje e a sobrecarga de trabalho, fica mais fácil ter o estresse ou a fadiga pelo trabalho, quer dizer, o esgotamento de carga de trabalho, independente de ser de linha de cuidado de paciente ou não. E aí, claro, envolve essa questão do esgotamento emocional, a realização profissional e a despersonalização, né, eles estão muito incorporados dentro do burnout. O que é interessante é que ao longo desse tempo, o que a gente percebe dentro das avaliações que a gente faz na veterinária, é que as avaliações de burnout não seguem o padrão que seguem para a enfermagem, para a medicina, para as outras profissões, onde o nível de esgotamento emocional é gigante, então essa pontuação é alta, mas não há despersonalização e há um alto índice de satisfação profissional. Então isso vai contra as pontuações normais que você encontra em médico, enfermeiro e etc. Então a gente começou a estudar isso há bastante tempo, eu estava comentando contigo antes de começar. Basicamente o interesse surgiu lá para 2005, 2004, 2005, quando eu fui fazer doutorado fora,
e era submetido a uma carga de trabalho relativamente brutal, dadas as condições de estudo, né? Então, o doutorado, mais plantões de 13, 17 horas, 7 dias seguidos, né? 7 dias seguidos para folgar 7 dias, e aquilo sequencialmente vai te gerando uma descarga de estresse físico que acaba incorporando dentro desse processo. Aí você soma toda a questão da não valorização, no meu caso principalmente estando fora, ser tratado como estrangeiro de qualidade subótima, né, frente ao quadro europeu naquele momento, então isso facilitou essa questão da percepção da subvaloração, não só financeira, mas principalmente da qualidade do seu trabalho, sobrecarga extrema de trabalho, e aí você começa a ver esses sinais clínicos que você não tinha antes, né? Quando a gente pensa só que o cansaço, o estresse vem dessa questão da sobrecarga, você acaba deixando passar que uma doença pode ter iniciado nesse processo. Aí comecei a procurar dentro das profissões de cuidado, encontrei a questão do burnout na época, e de lá para cá, realmente assim, eu acabei não tendo necessidade de procurar suporte profissional, porque acho que identifiquei relativamente antes, consegui estudar, entender melhor, me ajustar ao processo, e na época, por exemplo, eu tomei a decisão de abandonar aquele precursor do estresse todo, que era aquele nível de carga de trabalho, e aí retornar para cá e começar de uma maneira diferente. Mas aí aparece a fadiga da compaixão nesse processo todo, a gente começa a identificá-la como outra possibilidade, ou transtorno, doença, mas interessante é que ela não está codificada pelo CID até hoje, na classificação internacional, então você não pode ser afastado por fadiga. O burnout é muito recente, se não me engano, não são nem 2 anos de codificação, então se eu for pensar, quem vai ao psiquiatra ou ao psicólogo buscar ajuda é codificado por depressivo, ou por síndrome do pânico, ou por estresse pós-traumático, não tem código, não tinha, né? Então é muito recente. Acho que isso tudo cria um ambiente péssimo, porque a gente continua tendo colegas que sofrem dos 2 transtornos, né? Codificáveis ou não, muitos deles sem a proteção trabalhista necessária, então também não tem como ser afastado oficialmente, aí vão procurar um suporte médico, não conseguem porque não existe a codificação. E aí, quando a gente pega a classificação, a gente sempre usou o questionário de Maslach para fazer essa triagem inicial com os colegas da psicologia, e aí um encaminhamento médico, se necessário. E a gente adaptou esse questionário junto ao Serviço de Psicologia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a gente teve suporte do Departamento de Psicologia para fazer isso, porque era necessário algumas alterações aí no questionário. Ele pontua justamente isso, né, que a Fernanda colocou, o esgotamento, a despersonalização e a realização profissional. E aí a gente encontrou essas diferenças de pontuação, falou, olha, para a gente, basicamente o que a gente entende é que existe um confrontamento direto de fadiga e burnout nesses profissionais. Então existe um estresse de carga de trabalho que é brutal. Se a gente for pensar, é salário baixo, é excesso de carga, não é só isso, porque a gente tem mais burnout que ambulante, carcereiro, taxista e policial, então, que trabalham mais e ganham menos, então não é só isso. Parece que o fato de convivermos 5 vezes mais com a morte do que qualquer outra especialidade, junta a esse processo de sobrecarga, má valorização, e aí a fadiga me parece que é um componente, quase que um combustível para que isso se torne explosivo. Porque o burnout, de certa forma, se você reduz carga e se coloca numa posição melhor, você de repente busca as especialidades, trabalha um pouco menos horas, dá mais atenção para a família, etc., você se resolve. Mas dentro da nossa especialidade, principalmente a medicina intensiva, não tem como abandonar a linha de cuidado. Assim, o plantonista que está ali, ele está 8, 12 horas direto com 1, 2, 3 pacientes, às vezes mais, e famílias em cima dele. Então, essa transferência do cuidado gerando essa fadiga, e que vem basicamente da enfermagem cuidadora de soldados que voltavam de eventos de guerra importantes, acho que do Iraque para frente isso começou a aparecer um pouco mais. A gente pensar que o estresse pós-traumático de um enfermeiro que cuida de um soldado vítima de guerra ser a mesma patologia que a gente vive dentro de uma clínica veterinária é meio assustador. Então a transferência de cuidado, e no Brasil mais do que em outros países, porque aqui a gente adota o cliente, né? A gente assume o financeiro para ele, tira do bolso, adota o animal, compra material, faz vaquinha, faz rifa, cria um ambiente. Na rede social vocês vão ver isso todos os dias. Todos os dias. Ajuda o animal tal, ele precisa ser operado e nós não temos dinheiro.
Então a gente assume uma série de questões que, por um extremo, nos faz mal. Nos queixamos que os médicos não são assim. Né? Tem um extremo de cuidado para lá, onde seja, você é meu cliente, mas eu não quero muita proximidade de você, porque eu preciso dar uma distância. Então a distância do médico, o nosso excesso, acho que o meio do caminho precisa ser encontrado. Né? E realmente fica difícil hoje pensar num controle mais geral em termos de população veterinária, porque somos 250 mil, né? E ainda sem uma cadeia de cuidado de profissão estabelecida. Então acho que é para isso que a gente está aqui hoje, para expor um pouco de novo essa questão desses problemas e tentar encontrar um caminho que envolva, seja a área governamental, alguma coisa que envolva o próprio conselho, com as indicações, as atitudes que seriam mais corretas para a gente seguir. Doutora Fernanda, em termos de psiquiatria, até a sua experiência aí na área pública, por que esse profissional médico veterinário é mais vulnerável? Bom, a gente tem todo o contexto que o doutor Rodrigo já comentou, mas o risco de suicídio ele se coloca dentro de um contexto bastante amplo de fatores de risco e proteção. A gente nunca consegue identificar uma causa única, não é uma coisa que leva a outra diretamente. Então, assim, as pessoas que têm o maior risco de suicídio têm fatores de risco, como tem fatores genéticos, biológicos, de constituição, tem traços de personalidade, são pessoas em geral mais impulsivas, muitas vezes tem uma história familiar de suicídio, tem um transtorno mental que não pode ser negligenciado, que se instala dentro do contexto, mas o transtorno mental ele é mais um fator, ele não é causa. A gente tem a questão dos vínculos pobres, dos vínculos sociais pobres, tem a questão da falta, com essa falta de suporte, os afetos intoleráveis, situações de desesperança, desespero, desamparo. A gente tem, por exemplo, fatores de proteção também, não é só fator de risco. Então, dentre os fatores de proteção, a gente tem, por exemplo, uma flexibilidade cognitiva, que é a capacidade da pessoa encontrar alternativas, buscar encontrar alternativas. A pessoa numa crise suicida tende a ter um pensamento muito rígido, do tipo tudo ou nada. Se não está tudo perfeito, 100% maravilhoso, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu sou um peso. E não consegue ver que tem alternativas, que tem um meio termo. Tem a questão do abuso de álcool e outras drogas, de abuso de substâncias. E uma coisa que eu queria destacar é o acesso a métodos perigosos. A Organização Mundial de Saúde recomenda como uma das medidas que tem mais evidência de que reduz taxa de suicídio restringir acesso a métodos potencialmente perigosos. Então, dentro desse contexto, os veterinários ou qualquer outra profissão que tenha acesso a métodos potencialmente perigosos tem um risco mais elevado. Então, é a questão de ter um acesso. Claro, não é só isso. Como eu falei, está dentro de um contexto. Essa soma desses eventos desencadeantes. A gente tem a questão, por exemplo, dos eventos de vida às vezes precoces, de todo tipo de abuso, negligência, abuso físico, psicológico, eventos desencadeantes imediatos, que são geralmente percebidos como uma perda de emprego, uma perda financeira, um término de relacionamento, ali é a gota d'água, é o que a gente costuma tentar entender como o fator principal, mas que na verdade ele é um fator desencadeante de todo um contexto que já vem acontecendo. Então, tem essa questão do acesso ao método. No caso dos profissionais de saúde, a gente tem a questão da resistência à busca de ajuda. Isso acontece muito. Os profissionais de saúde, em geral, resistem. O fato de entender que existe a síndrome, de saber que tem aquele adoecimento, que tem o transtorno, não nos torna imune a passar por isso. E é importante a gente ter essa capacidade de buscar ajuda profissional, buscar uma supervisão clínica, psicoterapia, psiquiatra. Quando eu, por exemplo, eu sou psiquiatra, quando eu recebo pacientes no consultório, eles já estão em sofrimento há 6 meses, 1 ano, 2 anos, já fizeram tentativas de suicídio, já passaram por várias outras medidas, Então, assim, chega pra gente num momento já bem tardio. Quando, se chegasse antes, talvez a gente poderia fazer mais coisas preventivas, não só de tratamento, de intervenção, que a gente faz também. Mas, então, assim, acho que essa resistência tem muito a ver com o estigma, o preconceito ainda de fazer um tratamento em saúde mental, ou de ter que se afastar, as pessoas têm muito medo de se afastar por CDF,
né? Esse tipo de Não coisa. só nessa profissão, em todas as profissões as pessoas têm ainda um pouco de preconceito, né? E acabam adiando e demorando e aí o quadro se agrava. Né? Então, eu acho que a busca de ajuda é um comportamento que é o que vai mudar as estatísticas, a nossa realidade. Acho que é interessante ver que a veterinária, ela destaca de outras profissões de alguma maneira, porque ela não segue muito dos padrões, né, que a gente acaba vendo. São muitos colegas que não trabalham com seu registro em carteira, porque são autônomos ou trabalham por PJ, então eles acabam, essa preocupação de ir para a carteira, aquele registro é menor. Me pareceu que ao longo desses anos a desinformação foi o pior inimigo, e isso acho que melhorou bastante ao longo desse tempo, porque a presença de grupos de apoio, por exemplo, São Paulo tem um grupo de apoio recente agora com a doutora Joelma Ruiz, que trabalha com a gente também há bastante tempo nessa área, e assim, uma parte inclusive voluntária de uns finais de semana reúne o pessoal para discutir um pouco isso. Assim, a busca assim, de horários é um negócio absurdo, assim, isso nós estamos falando só de São Paulo, a gente falta ter esses grupos de apoio de repente em outros lugares, então assim, você nota que o pessoal passou a buscar, tem menos preconceito com relação a isso, mas é interessante porque essa mescla dos sinais, a pessoa consegue sair um pouco daquela carga de trabalho, mas não consegue tirar essa questão da compaixão. Parece que é um veneno maior do que a sobrecarga mesmo. A pessoa trabalha menos, mas não tira isso de que a responsabilidade da morte é dela o tempo todo. A gente percebe, por exemplo, se pegar serviço de oncologia humana, tem uma incidência de 5, 7% de burnout. E nós estamos com os nossos dados, que são pequenos, etc., em torno de 25%, que são os mesmos dados americanos, os dados chilenos que a gente tem. Então, 1/4 da população veterinária sofre de burnout, contra 5, 7% de médico oncologista, que é alguém que dá mais notícia ruim em todas as especialidades do que oncologista. Então, assim, eu acho que realmente entender as doenças e buscar apoio é totalmente importante. É interessante também de ver que esse ano foi um ano meio emblemático, porque para setembro ainda não aconteceu, eu espero que não aconteça, mas eu vinha perdendo um colega por mês. De janeiro para cá, isso nunca tinha acontecido. Eu vou chamar de colegas porque não eram pessoas tão próximas, pessoas de relação direta em rede social e conhecidos de ter o contato na agenda, né? Às vezes pessoas não tão próximas, mas nossa, aquele, e no ano seguinte. E me chamou muita atenção, recém-formado e um outro colega com 30 anos de formado. Gente com boa condição financeira, na maioria das vezes, ninguém com problema financeiro. O grosso realmente, a insatisfação com a valorização da profissão, sinais às vezes bem escondidos que no dia a dia o colega de trabalho não conseguia perceber, e o método, porque a questão do acesso a métodos é interessante, porque a gente pensa, pô, isso é mais fácil, eu vou e me canulo, me conecto ao anestésico e acabou o problema. Mas não foi isso que aconteceu esse ano com boa parte desses casos que eu tive. Então, a gente vê um aumento, por exemplo, da violência durante o suicídio, que é uma coisa que eu não via antes. Era mais comum a gente ver acesso ao medicamento, mas esse ano a gente vê enforcamento, a gente vê disparo de arma de fogo, a gente vê corte de pulso. São coisas que, assim, chocam a gente um pouco mais, porque fala em que nível de desespero essas pessoas estavam para tentar cometer esse tipo de ação, porque não é nada fácil você pensar em acabar com a sua vida, e ao fazer isso medicamente, me parece que dá um certo conforto para quem vai praticar, porque é uma coisa que envolve o sono, a anestesia, a sedação, e isso preocupa bastante. Então, ainda me chama muita atenção essa falta de padrão dentro da nossa profissão para esse tipo de comportamento. Eu fui procurar alguns artigos sobre a saúde mental dos veterinários, né, para eu vir para cá, e uma característica que apareceu nos artigos é a questão da expectativa que os alunos têm quando entram, vamos cuidar dos animais, e quando saem, eles têm que sacrificar animais. Assim, tinha um relato de um que estava fazendo 3 por dia, né? E principalmente com pequenos animais, com bichinhos de estimação, que tem toda, né? E isso foi uma coisa que apareceu como um diferencial da veterinária,
porque né, a eutanásia, né, o sacrifício muito frequente, um contato muito próximo, fazendo exatamente o contrário do que eles se propuseram a às vezes fazer. contra a sua vontade médica, Contra né? a sua vontade. Às vezes por motivos que não deveriam ser motivos, porque o próprio conselho não recomenda isso, mas muitas vezes o profissional é forçado por motivo fútil a provocar a eutanásia de um doente. Um exemplo clássico, animal resgatado de rua com fratura múltipla. A fratura tem uma correção mecânica, a gente resolve, mas ele foi resgatado, ninguém quer cuidar. E no fim você acaba tendo que sacrificar ou eutanasiar um animal que tinha condição, mas não tinha, ele é abandonado, ele pode ter um risco sanitário, a gente não sabe ainda se ele tem leptospirose, leishmaniose, etc. Quer dizer, o risco sanitário mais a falta, pois eu podia cuidar dele e tive que parar por ali. E o americano não passa por isso. O norte-americano ele tem uma questão financeira ali no meio do caminho muito mais resolvida do que a gente, e até o não dá tempo, a gente percebe isso, a gente vai muito mais longe com 15, 20, 30 dias cuidando de um animal e de repente vem o tutor e fala assim, não, eu não consigo mais arcar e eu preciso de parar. Então, mas como vamos parar? Mas tem 30 dias que a gente está com ele aqui. Aí ou a equipe assume aquilo financeiramente ou às vezes forçosamente tem que produzir eutanásia de um animal desse que não está em condições de viver, mas que já gastou muito recurso. Isso tudo para quem acabou de sair da faculdade e é o plantonista, que realmente fica mais tempo durante o dia com aquele paciente, são essas pessoas que estão menos preparadas. Realmente isso provoca Nos Estados Unidos tem a questão da dívida escolar, né? Do débito dos próprios estudos, que aqui a gente não tem tanto nessa proporção. Olha só, a gente recebeu aqui uma mensagem de uma internauta dizendo que ela acha que está com depressão, é médica veterinária, e o que ela deve fazer? Sim, qual o caminho? Qual o primeiro caminho a tomar? É procurar uma associação, procurar um médico? Como que os médicos veterinários devem agir quando eles se conscientizam, assim, estou entrando numa depressão? Acredito que a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar ajuda profissional imediata, se ela já tem esse tipo de noção. Agora ela não sabe a diferença de depressão para burnout, para fadiga, para os três juntos, mais a síndrome de pânico. Isso quem vai resolver é o profissional. Qual é o grande empecilho que a gente vê? E que aí é importante a participação das outras classes. Hoje ela tem o risco de procurar um profissional por indicação do vizinho ou do familiar que não está conectado com doença laboral. E dois, de repente que está mais conectado só com depressão, mas não se lembra que o burnout é uma possibilidade, ou que nem sabe da codificação de repente dessa doença dentro da classificação de doença. Então, de repente, acho que aí entra o papel das sociedades de veterinários, seja o conselho, a nossa Sociedade Brasileira de Emergência e Cuidados Intensivos tem um trabalho longo com isso já, de repente tentar indicar em algumas cidades, olha, esses profissionais têm aparecido, despontando, sabendo ajudar veterinários, conhecem a rotina, porque hoje a gente já começa a ter profissionais da psicologia, principalmente antes da psiquiatria, mas trabalhando dentro das clínicas veterinárias, né? E é interessante que o objetivo inicial disso era satisfazer a necessidade do tutor, né? Então a gente trabalha com animal grave, os tutores sofrem muito, vamos contratar um psicólogo para ajudar as famílias no momento de luto. E quando assustaram, os tutores não queriam esse tipo de suporte, mas os empregados, os colaboradores, lotavam os horários do psicólogo para tentar resolver seus problemas. Então ela tem que procurar realmente ajuda, mas que seja uma ajuda focada em doença laboral, que conheça a medicina veterinária, que saiba dessas diferenças, né, que a gente tem, para que o tratamento seja encaminhado da melhor maneira possível, porque eu já vi colegas que infelizmente acabaram passando por sequências inadequadas, porque não foram profissionais que não tinham uma experiência direta com esse tipo de doença. Você falou que existem grupos de ajuda para a medicina veterinária. Infelizmente, em poucos lugares, né? São Paulo tem grupo da São Paulo, tem na própria cidade de São Paulo, pertinho do aeroporto de Congonhas, ali a Joelma Ruiz, que tem um grupo fenomenal, é o primeiro, é o que mais hoje a gente consegue ter proximidade, quase que diária na conversa com ela, e assim, os relatos são assustadores, quase sempre de recém-formados, e a gente entende que é engraçado, assim, o burnout é uma doença laboral, fadiga também. Como pode ser que um recém-formado que não tem nem 6 meses de experiência laboral já tenha síndrome? Ele sai da faculdade com sinais dessa síndrome. Então são pessoas que têm começado a entender melhor esse desenvolvimento dessas síndromes na profissão. Acho que os outros estados têm que seguir o mesmo exemplo, e hoje infelizmente acho que se eu contasse na mão eu ia lembrar de 3 ou 4
profissionais que estão muito envolvidos com a medicina veterinária. Espero que isso não aumente. Em relação ao tratamento, o ideal é o tratamento conjunto da psiquiatria e a psicologia. Né? Assim, não fazem a mesma coisa, não são exatamente iguais, e os melhores resultados vêm quando o tratamento é conjunto. Né? Então, assim, eu sou psiquiatra, eu não sou terapeuta, mas eu tenho um grupo de terapeutas com quem eu já trabalhei, em quem eu confio, a gente indica. Né? Então, acho que é um trabalho que conjuntamente tem resultados muito melhores. Doutora, vamos supor, um dono de uma clínica, proprietário, tem vários profissionais trabalhando na clínica e percebe que um deles está em depressão, está diferente. Como abordar isso? Perguntando. Né? As pessoas têm muito receio de perguntar, de ser invasivo, eu vou magoar a pessoa, ela vai ficar ofendida. Mas quando a gente pergunta e a gente se mostra aberto a ouvir a resposta, que eu acho que é mais importante até do que perguntar, a gente abre espaço para a pessoa falar sobre o que está sentindo e isso alivia. Então, assim, é uma pergunta sem julgamento. E se eu chegar perguntando, oi, você está querendo se matar? A pessoa provavelmente vai ficar inibida, vai falar, não, sai daqui e tal. Mas num ambiente mais privado, num contexto de uma comunicação aberta, sem eu mostrar, por exemplo, eu vou resolver seu problema, eu vou decidir para você o que fazer, eu vou querer impor o que funcionou para mim, isso a gente sabe que não funciona. O que funciona é escutar. Então, assim, se a gente se coloca nesse lugar de abrir mesmo a comunicação, perguntar e ouvir abertamente, a gente abre espaço para entender o que está acontecendo. Agora, só para finalizar, eu queria que cada um de vocês desse uma mensagem, uma curta mensagem para o nosso internauta, assim, uma dica para o profissional que está nos assistindo. Inicialmente eu diria que procure sempre um local de trabalho onde você se sinta acolhido, de forma geral, que pese bem a questão da sua carga horária de trabalho, vá para lugares que trabalham a prevenção dessa síndrome de forma adequada. A gente tem repassado os questionários semestralmente para tentar triar essas pessoas antes, seja pela pontuação do questionário ou tentando indicar esses sinais, mas principalmente prevenindo com ambiente amigável, com redução de carga. Não é sempre o melhor salário que é o que resolve, mas a gente percebe que no ambiente de trabalho, no assunto onde você trata as pessoas como indivíduo, tenta gerar uma função, elas se sintam valorizadas na função que elas têm, a gente evita, não tem esse tipo de problema. Então, que procure um lugar onde faça a sua entrevista de emprego, veja se tem disponibilidade de um grupo de apoio próximo, se aquele local faz prevenção para esse tipo de síndrome, as condições de trabalho em geral, se eu vou ter um treinamento antes, se eu vou ser jogado aos leões em 5 minutos num plantão de 12 horas, que eu não sei como é que vai funcionar. Então, eu diria que hoje as pessoas acabam saindo da faculdade isso, com uma vontade, uma necessidade tão grande de fazer recurso financeiro, que acabam entrando em empregos que não seriam os mais saudáveis possível. Então eu sempre até digo para o pessoal que está se formando, você não precisa trabalhar full time como médico veterinário quando você sai da faculdade. Se você é remo de família, tem uma necessidade financeira brutal, aliás é o pior caminho que você vai ter, porque se você fizer 15 plantões de 12 horas em 30 dias, hoje em dia no Brasil, em média, você vai conseguir fazer R$2.000, R$3.000 por mês. Ninguém sustenta uma família com isso. Então, procure alguma outra coisa junto com a sua família, de repente tem uma empresa na sua família, trabalha lá meio horário, vai fazer alguma coisa que realmente dê um recurso até você ganhar experiência dentro da profissão e reconhecimento, porque aí dá tempo de você fazer uma pós-graduação, uma residência, estudar, ter acesso a outros métodos e ir crescendo na especialidade devagar. A gente vê a resolução do conselho, é claro, eu não posso ser especialista com menos de 5 a 8 anos de formado. Então, e esse período, o que eu faço? Eu vou ganhar pouco, trabalhar muito e me submeter a esse tipo de doença? Provavelmente não. Então, procure os locais que realmente acolham você da melhor forma possível e não se deixe levar por esse afã de querer, de repente, fazer muitas horas por mês para conseguir ter um retorno financeiro, que depois eu vou gastar com saúde, com remédio e etc. Não vai ser bom. E a senhora, seu recado, doutora? Eu acho que é buscar ajuda, né? Assim, as pessoas tendem a passar crise por crises achando que estão vivendo aquilo sozinha, que não tem jeito, mas se buscar ajuda, as coisas ficam mais viáveis, né? Assim, não tem nada simples, nada fácil nessa área,
mas é possível, sim, que a pessoa supere crises e supere esse momento, né? Mas é buscar ajuda. A gente só está com mais uma perguntinha aqui, deixa eu ler aqui. De baixo. A graduação de medicina veterinária precisaria ter disciplinas voltadas à parte de psicologia para abordar já esses temas. O que o senhor acha? Acho mais do que perfeita observação foi pedimos desculpa pelo esquecimento, porque esse assunto já devia ter sido tratado antes, mas faz parte do processo. É que isso é tão difícil de conseguir que eu acho que também a gente acaba deixando por último. Mas realmente mudança de currículo não é só para isso, né? A gente fala isso dentro da especialidade, até deveria ser discutido dentro da medicina intensiva de forma geral, porque a gente até checando as especialidades, se você vai ver a dermatologia, por exemplo, não tem burnout, não tem fadiga, não tem burnout. Então eu preciso de ensinar o aluno de que vão haver situações dentro da rotina clínica dele, que dependendo da especialidade ele vai estar mais arriscado a ter esse tipo de doença ou não. E esse cuidado tem que aparecer dentro da faculdade, sim. Se a gente tem momentos ali que as escolas possam abrir espaço junto, de repente, daquela disciplina final de 10º período, onde o representante do conselho local vai, explica como é que funciona a profissão, tem a disciplina de deontologia, tem momentos ali que dá para encaixar perfeitamente. E eu acredito que hoje, com uma carga horária de 2 a 4 horas, é suficiente para informar como é que quais são os sinais, o que eu devo fazer, e ter experiência de alguém que já viveu aquilo, e não sair da graduação sem nenhum tipo de informação. Isso é uma ótima lembrança. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigada, doutora Fernanda. Obrigada, doutor Rodrigo. Obrigada. E acabamos por aqui. Os regionais, estão me lembrando aqui para vocês entrarem no portal do seu regional, no regional do seu estado, e verificar, porque os regionais estão fazendo ações agora nesse mês de combate, de prevenção ao suicídio. Então, qualquer dúvida, envie um e-mail para a comunicação do seu regional também. Eles têm artigos, informações sobre essa parte de depressão, síndrome de burnout e outros assuntos relativos à prevenção do suicídio. Obrigada pela sua audiência. E, produção, acabamos por aqui, né? Então, você vai falar do projeto do Rio? No Rio de Janeiro, por exemplo, estão me lembrando aqui, no Rio de Janeiro, tem o projeto Bem Querer. Bem Querer? Não, Sobreviver. Sobreviver. Bem Querer é sobreviver. Sobreviver, que é um projeto permanente, está no portal do Rio de Janeiro. Entrem lá, verifiquem, tem vários artigos interessantes, entrevistas. E qualquer dúvida também, sugestão aqui para a comunicação do CFMV, envie um e-mail para comunicacãosocial@cfmv.gov.br. Tchau, um abraço, um beijo para vocês, até a próxima. Um belezinho muito bom. Várias participações aqui, o pessoal mandando parabéns, mãozinha, tchau. Agradecendo. Muito legal, gente. Obrigada, viu? Esperança Nossa primeira primeira. é o primeiro de maio. Sim. No final do carnaval, a segunda E vez. aí eu acho que a gente já vai com talvez prioridade. pode combinar depois de fazer sobre um tema específico e falar só sobre ele, né? Porque A hoje gente pode pegar fez- algum tema, Um apanhado, né? uma apanhada. É o que a gente pode fazer, talvez agora eles vão começar a enviar perguntas ou dúvidas e a gente fazer um compilado disso e conversar disso de novo também, né? Você largou a fichinha que falava de regionais? Não, mas eu não ia falar, eu ia acabar ali. Ah, tá, entendi. Eu não ia falar, porque acho que É eu porque eles tava... perguntaram. Já tava demais. O regional da Educacional fica em cima. Eu não ia... Podia ter trocado contigo. Ah, Eu não ia falar, entendeu? É porque eu deixei